Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é a crise do sistema colonial do Brasil. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? De acordo com a BNCC, a habilidade em questão visa analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas, etc. Fontes, né, meninos, meninas? De diferentes fontes e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, mais justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de suas cidadãos e cidadãs e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. É uma habilidade bem abrangente, né? E, nesse sentido, o nosso documento curricular de Goiás para o ensino médio traz para nós a proposta, nessa aula, de contextualizarmos as desigualdades sociais no Brasil, que são muito graves ainda, né? Reconhecendo a existência de diferentes visões de mundo procedentes de grupos socioculturais distintos no país, para refletir criticamente sobre os problemas sociais existentes na sociedade brasileira e suas possíveis causas. E vamos fazer isso justamente a partir da crise do sistema colonial no Brasil. O que aconteceu? Será que Portugal começou a perder a mão? Como foi? Vamos analisar isso. E os nossos objetivos aqui, nessa aula, vão ser analisar os diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, tanto a mineração, os oriundos da mineração, como também as commodities agrícolas. Mesmo que o Brasil galgasse a independência, ainda teriam muita força no Brasil imperial e justificariam os elitismos e oligarquias da fase inicial da nossa república. Vamos também identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, que é um patrimônio oriundo de toda a miscigenação que vivenciamos ao longo do nosso processo de colonização, tanto das influências europeias, as influências africanas, as influências indígenas, é um leque muito aberto, né? E temos ainda aqui caracterizar as relações de trabalho no Brasil, com muita ênfase, meninos, meninas, na escravidão. Tudo bem? E quando pensamos no sistema colonial entrando em crise, isso não vai ser uma exclusividade do Brasil. Afinal de contas, o século XVIII foi apelidado de século das luzes, o século, então, em que as ideias iluministas atingiram seu ápice, o seu apogeu na França, embora tenham nascido na Inglaterra no século XVII. Essas ideias atingiram seu apogeu não só pela sua produção, pelas problematizações, como da gente também pensar que elas começaram a se disseminar, se proselitizar. As universidades europeias recebiam membros da elite do Brasil, membros da elite das 13 colônias. Universidades foram instaladas na América Espanhola. A Revolução Francesa é oriunda desse processo. A independência das 13 colônias, que virão a ser Estados Unidos da América, é um processo oriundo dessa tendência muito forte. E não vai ser diferente a influência das ideias racionalistas, as ideias
experimentais, voltadas para a questão do cientificismo, do empirismo, a ideia do conhecimento voltado para a crítica, para a ciência, a ideia de consciência de situação histórica. Isso vai ser basilar para pensarmos os movimentos revolucionários que vão estourar no século XVIII, tanto na Europa quanto na América Espanhola, na América Anglo-Saxônica e no Brasil. Nesse sentido, vemos uma forte influência da corrente iluminista em Minas Gerais. Uma capitania tão relevante no que se refere às riquezas da mineração para Portugal. A intendência das minas era muito frenética, muito ouro e outras preciosidades, fazia-se prospecção ali. Muita ênfase à escravidão como base. Era uma tendência muito forte à urbanização, posto que a mineração traz esse panorama, atrai o comércio, atrai o artesanato. E é exatamente por isso que o Rio de Janeiro também foi elevado capital do Brasil, em detrimento de Salvador, em 1763, para que fosse então escoado o ouro dali, chegassem escravos africanos por ali. No entanto, todo esse privilégio, todo esse lucro ficava a cargo de Portugal, desgastando imensamente as relações entre colonos e colonizadores. Formou-se uma elite colonial em Minas Gerais, que já não aceitava mais sustentar todo esse ônus gerado, então, pela colonização portuguesa. E é aqui nesse cenário que vai, então, se tornar cada vez mais efervescente a influência iluminista em busca da liberdade, da independência de Minas Gerais em relação a Portugal. Percebeu o que eu falei? Independência de Minas Gerais em relação a Portugal. A noção de fragmentação territorial ainda era o que prevalecia. Não se falava ainda em independência do Brasil. Não se lia o Brasil como um território integrado. Não éramos um país. Mas Minas era uma capitania rica. Minas mandava seus filhos para a Europa estudar e trazer essas ideias iluministas como forma, então, de grande influência para um processo de luta contra os abusos da coroa portuguesa. E aqui, então, se formou o movimento da Inconfidência Mineira, em que destacamos poetas, padres, algumas mulheres, então, apareceram de uma forma muito sutil, sediando os encontros secretos, por isso chamado Inconfidência. Era um movimento secreto que foi traído. E com destaque para o alferes. Alferes se refere a um posto militar, portanto vinculado à coroa portuguesa, Joaquim José da Silva Xavier, interpretado pela coroa portuguesa como traidor da coroa, porque ele militou a favor dos colonizados, a favor dos mineiros, em prol do movimento separatista contra Portugal. Mas, embora seu castigo exemplar, embora toda essa violência que ele tenha sofrido como punição, acabou deixando um grande legado, uma forte mensagem voltada para a ideia da liberdade, ainda que tardia. E a Inconfidência Mineira acabou servindo de referência para muitos outros movimentos emancipacionistas na colônia, no Brasil. Por exemplo, na Bahia, com a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, ou também Confidência Baiana, porque também era um movimento confidencial. Tinha que ser, mas também foi traído e entregue à coroa portuguesa. E era um movimento popular, era um movimento feito por escravos, descendentes de escravos, pequenos burgueses, em luta pela emancipação da Bahia junto a Portugal. Outra noção de fragmentação e de emancipação da capitania em relação à metrópole, percebe? E nesse turbilhão todo emancipacionista, olha só o que aconteceu, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil.
A corte portuguesa se transferiu para o Brasil devido às fortes pressões das guerras napoleônicas, nesse caso, sobre Portugal. E o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, ludibriou Napoleão. Não se submeteu às pressões do bloqueio continental impostas pelo imperador da França e também não podia romper relações diplomáticas ou econômicas com a Inglaterra. Afinal, Portugal estava atolado em dívidas com a Inglaterra devido ao Tratado de Methuen. E daí a decisão do príncipe regente de Portugal transferir em segurança a corte portuguesa para o Brasil. 15.000 nobres escoltados pela Marinha Britânica até o Brasil. E é claro que a Marinha Britânica teria grandes interesses a defender em relação ao seu comércio aqui na colônia, o Brasil, como forma de troca com essa relação diplomática estabelecida com Portugal. Afinal, chegaram aqui e dá uma discussão muito interessante. Lembra de eu falar para você? Pontos de vista diferentes, fontes diferentes sobre o mesmo fato? Há historiadores que chamaram tudo isso aqui de fuga. Há historiadores que chamaram isso de presença da família real, transferência da corte portuguesa. O fato é que muitas novidades aconteceram enquanto eles estavam aqui. Brasil deixou de ser colônia, sendo elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Os nossos portos foram abertos. Muitas bibliotecas, museus e outras obras foram implementadas por Dom João, de algum modo, equivalendo o Brasil a uma condição de parceiro de Portugal e não mais subserviente. Outra grande contribuição no nosso processo de independência, demonstrando o fracasso do sistema colonial aqui empreendido. A Revolução Pernambucana estourou como forma de protesto, como forma, então, de rejeição das elites de Pernambuco à presença da corte portuguesa aqui. E também pensando numa república independente, liberal, com forte viés iluminista. Por um outro lado, estourava em Portugal uma revolução liberal, exigindo o retorno da corte antes que fosse tarde, antes que perdessem o trono. E, nesse processo efervescente de transição do século XVIII para o século XIX, nós percebemos a crise do sistema colonial e, por muito pouco, pensamos o processo da independência do Brasil nascendo de todos esses conflitos. E como foi a abordagem do Enem em 2014 sobre esse tema? A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa, o Brasil, a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Vieram nobres, móveis, joias, cavalos, superintendentes, condes, duquesas. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregados e dos seus parentes após o ano de 1808. Um processo que só começou em 1808, percebeu? É um texto, então, do Fernando Novaes, tá? E os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, a saber, o Brasil, nesse turbilhão de crise do sistema colonial, por terem enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Era o que reivindicava Minas, era o que reivindicavam os baianos, era o que reivindicavam os pernambucanos e outros movimentos emancipacionistas que marcaram a história da crise do sistema colonial no Brasil, na transição do século XVIII para o século XIX, até a nossa independência. Queridos, queridas, bons estudos, até logo, tchau, tchau, não saiam daí. Após o intervalo, nós vamos ter mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio. Grande beijo, tchau, tchau.